Olá pessoal, Simone Santos aqui. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma das experiências que me mostrou que você precisa ignorar as circunstâncias externas se quiser manifestar todos os seus desejos. O maior erro que a pessoa pode cometer na criação intencional da realidade é se abalar com as aparências físicas, se abalar com o que ela está observando no plano físico, no mundo exterior. Porque uma coisa que eu percebi estudando a minha história, estudando todas as manifestações que eu fiz até hoje, foi que aquelas que foram mais proeminentes, né, as manifestações mais grandiosas que eu fiz, foi quando eu simplesmente vivi no meu mundo interno aquela realidade que eu queria viver, ignorando as aparências externas. Então eu vou trazer para vocês aqui hoje uma história minha, verídica, tá? Para provar para você que você não deve se abalar com aquilo que está acontecendo na sua vida, tá? Você deve se manter firme no seu pensamento, você tem que, tomar a decisão de viver aquilo e sustentar essa decisão, mesmo que nada do lado de fora pareça que está mudando. E pior, parece até que está acontecendo ao contrário. Vou contar para vocês uma história que aconteceu lá na minha adolescência, que era o meu sonho, eu queria entrar numa escola para fazer o meu curso técnico de química, né? E a escola era federal. E era muito concorrida. Para entrar nessa escola, eu precisei fazer concurso, né? Para você ver o nível de concorrência para estudar, para fazer o meu segundo grau técnico nessa escola. Mas eu tava decidida, gente. Eu tava lá no meu 9º ano, né? Que antigamente era a 8ª série. E eu tava completamente decidida, eu e uma amiga minha, que a gente ia estudar na Federal de Química. Não tinha opção, sabe? Pra mim, eu ia viver aquela realidade. Eu contava para todos os meus amigos, para os meus familiares, já contava que ano que vem, quando eu estiver estudando na Federal de Química, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Na minha realidade, né, lá na minha adolescência, quando eu contava isso, era aquilo que eu iria viver. Eu não tinha dúvidas. A minha vida preparatória para o ano seguinte já girava em torno de eu estar estudando nessa escola. E todas as vezes que eu via pessoas na rua com a camisa da escola, com o uniforme da escola, eu olhava e falava assim, ano que vem vai ser eu, sabe? Pra mim, na minha cabeça, não tinha opção, era aquela opção, era aquilo que eu ia viver, e eu já tinha decidido, falava pra todo mundo, já contava com o horário que eu ia estudar, já imaginava coisas, eu vivendo aquela realidade. E aí quando eu fui lá nessa escola, pessoalmente, para fazer a inscrição na prova, eu olhei aquele lugar e falei, caramba, que colégio maneiro, é aqui mesmo que eu quero estudar. Aí reforçou mais ainda a decisão que eu queria estudar ali, né? Isso eu tava no 9º ano, 8ª série na época. Pois bem, fizemos a prova, eu e a minha amiga, e para minha surpresa, eu não passei. A minha amiga passou e eu não tinha passado. E eu lembro, gente, que eu fiquei arrasada, né? Imagina, eu contei pra todo mundo, eu assumi aquela personalidade que eu era estudante de química daquele colégio, né? E tudo, eu falava pra todo mundo. Eu sei que eu fiquei muito, muito arrasada quando veio o resultado e eu não tinha conseguido passar, né? A minha nota tinha ficado abaixo da nota de corte para entrar naquela instituição. Pelo edital, teriam 3 reclassificações, né? Ou seja, iam chamar, se alguém não entrasse, se sobrasse vagas, eles iam fazer uma primeira chamada, depois uma segunda chamada e por último a terceira chamada, e aí encerraria as matrículas do ano seguinte. Fiquei arrasada, tal, fiquei meio incrédula, mas a vida seguiu, né? No ano seguinte, eu fui estudar numa outra escola, uma escola estadual, que eu tinha feito prova, até com essa minha amiga, a gente tinha passado, ficado em primeiro lugar. Mas eu nem contava com essa hipótese, né? Porque eu era a Federal de Química, eu não queria fazer contabilidade. E nessa outra escola eu faria contabilidade. Pois bem, a vida continuou, a vida seguiu. No ano seguinte. Começaram as aulas nessas 2 escolas, na que eu tava, que eu não queria, e na escola que eu queria.
E continuei indo, né? Meio triste, porque eu não estava ali, mas aí eu já estava pensando em fazer de novo a prova naquele ano. E se eu passasse, mesmo que eu perdesse um ano, eu ia fazer a prova. Mas eu continuo a vida. Só que aconteceu, gente, que no primeiro mês de aula dessa escola, começaram as aulas, essa minha amiga que havia passado, ela chegou para mim e falou assim: Simone, olha, tá acontecendo algo muito estranho lá na escola, porque era a época do impeachment do presidente Collor, era o ano do impeachment, e tava tendo muitas manifestações de estudantes na rua, muita baderna, muita coisa, né? Foi nesse ano, foi 94. E aí ela falou que por conta dessas manifestações políticas e tudo, que muitas pessoas, né, muitos alunos estavam se envolvendo com política e estavam trazendo essa confusão para dentro da escola, a escola decidiu exonerar jubilar, na verdade, alguns alunos que só iam para a escola para fazer baderna. Então, naquele ano, né, ela falou para mim assim, ó, esse ano eles vão chamar mais pessoas, porque essas pessoas estão fazendo baderna na escola, então vão sair da escola, e eles querem pessoas que realmente queiram estudar aqui. Se você quiser, amiga, eu falo com algum professor lá e tal, para ver se, né, te chamam e tudo, você quer? Aí eu falei, claro, nossa, eu quero, com certeza, ainda quero entrar, né? Pois bem, eu sei que dali uns dias, eu tava na minha casa, tinha chegado dessa outra escola que eu não queria estudar, e aí me ligaram, eu atendi, eu tava sozinha em casa, eu atendi, e era dessa outra escola, da Federal de Química, perguntando se eu ainda tinha interesse de estudar, de fazer o curso de Química, porque tinham sobrado algumas vagas. E eu na mesma hora falei, lógico, nossa, tenho muito interesse, tenho, o que eu preciso fazer? E aí essa pessoa me passou a documentação que eu precisava levar, e no dia seguinte eu já tinha abandonado a outra escola, nem fui, né, na aula, para ir nessa escola, me matricular na Federal de Química e começar a estudar lá. Então o que eu quero que você perceba com isso que aconteceu comigo, né? Eu já estava decidida no ano anterior que eu ia estudar lá, né? Tanto que eu contava para todo mundo. E mesmo que o resultado tenha sido negativo a princípio, né? Porque normalmente a gente fala assim, ah, não, pode esperar, aguarda, porque o resultado vem nos 45 minutos do segundo tempo. Nesse caso, gente, o jogo já tinha acabado, né? Já tinham encerrado todas as reclassificações possíveis, as aulas já tinham começado e por uma reviravolta do universo, eu consegui estudar nessa escola, me formei lá, fui destaque positivo, vários anos, né? E por aí vai, né? Aí a história continua depois. Mas esse episódio, para mim, fica muito claro de que a gente não deve se apegar às aparências externas, tá? Ai, gente, eu tô querendo tanto comprar um carro, mas caramba, eu não tenho dinheiro. Poxa, agora o dinheiro que eu ia usar pro carro, eu tive que, sei lá, fazer alguma outra coisa, surgiu uma emergência e tal. Não se apegue, porque você nunca sabe os caminhos que Deus vai colocar diante da sua vida. Tá? Nossa mente humana, ela é extremamente limitada, gente. Mas o nosso eu superior, nossa mente, a fonte criadora, ela enxerga de cima. E ela enxerga todos os caminhos possíveis para a gente conseguir chegar onde a gente deseja, tá? Se você não duvidar, se você se manter assim firme, né? Se você sustentar ali a energia do teu desejo, né? Se você fazer o que precisa ser feito, né? Às vezes você não precisa fazer nem tanto, pouca coisa, um mínimo movimento na direção do que você quer, você vai ter ações inspiradas para isso. Então, a maior lição disso tudo é que você tem que decidir, porque quando você decide, Deus coloca o caminho. E às vezes, na grande parte das vezes, esses caminhos a gente nem consegue imaginar conscientemente, não consegue planejar racionalmente esse caminho, porque tudo se reorganiza. Quem iria dizer que naquele ano eles ia ter uma revolta no Brasil, os caras pintadas, né, iam fazer uma reviravolta e tal, e pessoas iriam ser jubiladas daquela escola e por causa disso iam chamar mais alunos, né, mais concursados lá que fizeram o concurso e passaram. Quem diria que isso ia acontecer? Eu, com a minha mente racional, eu iria conseguir pensar nessa hipótese? Jamais. Então, a nossa posição
na criação intencional da realidade é decidir exatamente aquilo que a gente quer viver. Independente se é grande, pequeno, médio, não importa. Para o universo, para Deus, não tem tamanho, tá? O que vale é a nossa decisão de viver aquilo. Se a nossa decisão for forte o suficiente e mantida por tempo suficiente, aquilo vai vir para você. Mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que as aparências externas mostrem que nada vai acontecer ou que é o contrário que vai acontecer, pode ficar tranquilo, relaxa, solta, pensa em outras possibilidades. Se isso não aconteceu esse ano, vai acontecer ano que vem, tá tudo tranquilo, e vai, sabe? E encara, e solta, e vive a tua vida normalmente. Faz coisas que você gosta, vai se divertir, vai ver filme, vai passear, vai tirar férias, esquece isso, esquece, porque o que é teu está guardado, mas depende da sua decisão e da confiança, né, da confiança no universo. E nessa época, gente, eu nem, assim, não se falava em lei da atração, sei lá, 30 anos atrás, não se falava em lei da atração, em técnicas de manifestação. Eu simplesmente fiz intuitivamente o que eu achava que deveria ter feito, né? Eu vivia aquela vida já, sem mesmo ter certeza que eu iria conseguir, mas eu já falava para todo mundo e tal, e aquilo veio para mim, da forma mais inusitada possível. Da mesma maneira, aconteceu isso anos depois, quando eu entrei no mestrado. Foi basicamente a mesma coisa, como eu já contei aqui para vocês, que eu decidi fazer aquele mestrado antes mesmo de começar a graduação, só que eu não sabia nem onde. Eu só queria fazer aquele mestrado, né, mestrado em engenharia ambiental, mas eu não sabia nem qual faculdade, qual curso, nada. E comentei com um amigo. E aí, quando eu acabei a graduação, né, eu me graduei, eu ganhei meu diploma, no mesmo ano eu recebi, esse mesmo amigo que eu falei anos antes, falou assim, olha, abri o mestrado em engenharia ambiental lá na UFRJ. Você quer dar uma olhada? Eu te mando o edital. Então ele me mandou o edital, eu minimamente olhei por alto, né, olhei se eu tinha os requisitos daquele mestrado, me inscrevi, fui fazer a prova, e no dia da prova eu fiquei arrasada, porque a prova estava muito difícil. Nem as próprias questões de biologia, que eu tinha acabado de me formar como bióloga, nem essas questões eu consegui responder. Então, assim, eu fiquei arrasada, né? Eu saí de lá arrasada, já tinha certeza que eu não tinha passado. Mas na minha cabeça estava assim, cara, se não for esse ano, vai ser ano que vem. Esse ano foi mais para eu entender qual página que eu tô ali, né? O que eu preciso estudar, o que eu preciso focar mais nos estudos pro próximo ano, né? Então, assim, tá tranquilo. E aí eu fiz a prova, mas nem olhei o resultado depois, gente. Porque o resultado, assim, o resultado da prova ia selecionar os candidatos que iriam para a segunda fase do processo seletivo do mestrado, que era a entrevista. Aí eu nem olhei, porque eu tinha certeza que eu não tinha passado e tudo. Mas eu tava com essa mentalidade de que se não fosse naquele momento, ia ser no próximo ano. Só que dias depois me deu um estalo de olhar o resultado no site. E aí, minha gente, quando eu olhei o resultado no site, eu tinha passado na prova, né? Naquela prova que eu achei um absurdo de difícil, que eu achava impossível passar. E a média era 7 para passar, então assim, de 10 questões eu tinha que acertar 7, óbvio que eu não ia conseguir, óbvio para minha mente racional. Né? As circunstâncias estavam mostrando que eu não iria passar. E eu passei. E aí eu fui para a segunda fase, fiz a entrevista e tudo e consegui entrar, ser uma das escolhidas para cursar o mestrado naquele ano lá. Meses depois, quando teve a aula inaugural daquele mestrado, a coordenadora veio dar as boas-vindas, tá, não sei o que, e falou que aquele ano seria o último ano que teria prova escrita. Porque foram mais de 500 candidatos, né? E eu tinha observado isso realmente, parecia uma prova de concurso público e não uma seleção de mestrado. Porque tinha muita gente, era um prédio inteiro da UFRJ, com muitos profissionais, e eu olhava aqueles profissionais, né? Tudo mais velho que eu falava, gente, esse pessoal tem muito conhecimento, né? Eu acabei de me formar, acabei de sair da graduação. E isso também, na época, me meio que deixou desanimada, né? Mas eu queria fazer aquele mestrado de qualquer maneira. Aí ela falou que aquele ano seria o último que teria prova, porque foram mais de 500 candidatos e eles tiveram que abaixar a média de 7 para 2, para ter alguém
para passar para a segunda etapa, que era a etapa de entrevista. Quando, gente? Quando que eu iria, com a minha mente racional, imaginar que a média teria que abaixar de 7 para 2 para ter alguém das 500 pessoas que se inscreveram para fazer aquele mestrado, quando na minha mente racional, consciente, iria imaginar que aquilo pudesse acontecer? Então, assim, a gente não sabe os caminhos que vão nos levar a atingir o nosso objetivo. A gente só sabe quando a gente já chegou lá e olha para trás, que aí a gente vai ligar os pontos e entender. Mas quando a gente simplesmente decide que aquilo vai ser nosso, hoje ou amanhã, depois não importa, você já tem aquilo sob a sua posse, parece que a coisa assim acelera, sabe? Então quando você não vê, não se pega muito no que as aparências externas estão mostrando para você, parece que tá tudo dando errado, parece que você não vai conseguir, quando você não se prende a isso e você só foca naquilo que você quer, se não for agora, vai ser amanhã, depois, ano que vem, mas vai ser. Quando você tem essa postura, o universo, a fonte, Deus, move céus e terra para você chegar aonde você quer. Então ninguém pode dizer para mim o contrário, gente, porque isso não foi nada que eu li no livro, ou alguém me contou, ou uma história que eu ouvi dizer de alguém. Isso foi história minha, coisa que eu vivi, coisa que eu testemunhei, coisa que eu vivi na minha vida. E nessa época eu também ainda não estava muito inteirada nessa coisa de lei da atração. Estava começando, foi naquele ano que a minha vida mudou radicalmente, quando eu comecei a estudar esses assuntos, né, de lei da atração, de poder subconsciente. Foi naquele ano, mas eu fazia as coisas sem saber, eu só estava lendo, eu estava começando a minha jornada do despertar. E eu pude viver isso na minha vida, tá? E anos antes, como a primeira história que eu contei para vocês também. Então, gente, eu espero que esse vídeo ajude você a se manter firme no seu objetivo. Mantenha-se não tendo fé, mas mantenha-se sabendo, é um nível acima da fé, mantenha-se sabendo que você vai viver, ser aquela coisa, vai viver aquela experiência, ou seja, você vai sim manifestar qualquer realidade que você deseja, por mais impossível que seja. Eu sou a prova disso, a prova de que se você ignorar as circunstâncias externas e simplesmente se manter focado aqui dentro, naquilo que você quer, não precisa visualizar, não precisa nada disso todo dia, fazer técnica, não precisa, porque eu não fiz nada disso, eu tô contando aqui aquilo que aconteceu. Não precisa de técnica, é você afirmar, é isso que eu vou viver, e se preparar, né, e tipo, se mover como se realmente você fosse viver aquilo, fazer planos para quando aquilo vier para sua vida, porque foi isso que eu fiz, né, eu fazia planos, e largava, tá? E assim, tipo, eu não passei, ok, mas eu quero isso, mesmo que não seja agora, vai ser da próxima vez. E aquilo veio rapidamente para minha vida. Então, a prova de fogo é, você realmente tem a certeza absoluta que aquilo que você deseja vai vir para sua vida? Faz uma reflexão e pensa. Você tem alguma dúvida? Quando você pensa no seu desejo, você fica angustiada? Ou você tem alguma questão tipo, mas é muito difícil, mas é complicado, mas eu preciso fazer isso, mas eu não tenho dinheiro. Você tem isso. Se você tiver isso, não vai rolar, tá? Não vai rolar. O que você tem que ter é a certeza de que aquilo tá na sua vida, tá na sua história futura, tá? E ir vivendo a sua vida, fazendo coisas que estejam alinhadas com o seu desejo, tá bom? Se você tiver uma história dessas para contar, se você também já viveu isso, quando você queria viver alguma coisa, ter alguma coisa e tudo no mundo externo estava mostrando para você que você não ia conseguir, mas você conseguiu, coloca aqui pra gente, escreve aí nos comentários pra gente aumentar essa egrégora aí de positividade, né? Aumentar essa egrégora de pessoas criadoras, conscientes da realidade, para que outras pessoas saibam também que, da mesma forma que eu e você conseguimos, elas também podem, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!